Muito bem, estamos de volta e o assunto de hoje é como turbinar o cérebro. Você às vezes acorda aí meio lenta, meio devagar, meio com dificuldade de se organizar, de focar nas atividades que precisam ser realizadas. Tem essa dificuldade? Será que você está sabendo ativar o seu cérebro? Olha só que interessante, nós temos bilhões, cerca de 86 bilhões de neurônios funcionando aqui no cérebro. Só que, será que apenas os neurônios fazem toda a diferença? Será que a gente está sabendo tratar desses neurônios? Ou existem outros hábitos ou outras práticas da nossa vida que vão interferir nesse bom funcionamento do cérebro? Você já parou para pensar nisso? O cérebro é uma máquina com funções diferentes, com velocidades diferentes, mas eu quero que você entenda o que é que você pode estar fazendo para boicotar o funcionamento ou então turbinar esse funcionamento cerebral. Quer participar da nossa conversa hoje? Manda sua dúvida para cá. Nosso contato é pelo WhatsApp, você pode acessar pelo QR Code aqui da sua tela, isso! Ou então digitando aí 12 98266 0004. Manda a sua dúvida para cá, porque quem está com a gente hoje, ela que é especialista em atitudes saudáveis, coach maravilhosa. Temos aqui Daniela Pires com a gente, ela que tem estudado o funcionamento do cérebro e tem ajudado muitas pessoas a vencer as dificuldades de ação que o cérebro comanda. Será que todos os cérebros são iguais? Dani, bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia, Teru. Prazer te receber aqui mais uma vez. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, podendo estar ajudando, um pouquinho o público nessas mudanças de hábito, a entender o cérebro para poder mudar. Me fala uma coisa, todos os cérebros são iguais. Por que que eu consigo, minha vizinha não consegue? Por que minha tia consegue e eu não consigo? Como é que é o funcionamento cerebral do ser humano em geral? Olha, só para você ter uma ideia, é muito fantástico isso. Por quê? Porque a questão genética e o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo ao longo da vida, ali a sua história, ela torna o cérebro com uma singularidade incrível. Então, assim, a anatomia do cérebro, ela é única. Tem um pesquisador da Suíça que ele chama Lutzienka, ele diz assim, que o nosso cérebro, ele é tão único como a nossa digital é única. Só para você ter ideia, quando uma pessoa quebra o braço ao longo da vida ou a perna ali no longo da vida, a espessura da área do cérebro dela relacionada ao controle e movimento muscular é alterada. Olha só! Então eu estou imaginando que todas as minhas experiências vão impactar no desenvolvimento ou não do meu cérebro e na capacidade também de trabalhar, certo? Exatamente. Bom, agora... Exatamente. Pode falar, Dani. Por quê, Teru? Porque os estudos hoje têm mostrado que o meio externo, ele nos afeta. Biologicamente mesmo falando, ele nos afeta. Então, estímulos ruins ou estímulos bons vão nos afetar, vão afetar quem somos, vai alterar a nossa biologia. Olha, e agora os pais e mães de plantão ficam preocupados não só com a sua performance, mas como é que podem estimular os filhos. Você que é professora, você que é professor, também gostaria de ver os seus alunos estimulados, para ter um bom funcionamento, um bom desempenho cerebral. Agora, os nossos hábitos, vou tratar aqui especificamente dos hábitos ruins, certamente vão prejudicar. Eu vou trazer uma porção deles aqui, ó, Dani, me fala, o estresse. Todo mundo tem que lidar com estresse hoje em dia, inclusive as crianças têm sofrido com estresse de maneira muito exagerada, incomparável, com outras gerações. O sedentarismo, eu quero saber como é que o cérebro reage a isso aqui, porque dá a impressão de que o cérebro está levando a gente para esses hábitos. Dani, me explica melhor isso aqui, ó. O trabalho em excesso, as preocupações... A má alimentação, uma alimentação rica em gorduras que não são boas,
porque o cérebro precisa de gordura, você vai falar um pouquinho sobre isso também, né? O tabagismo e o etilismo, ou o alcoolismo, né? Beber e fumar. Como é que isso tudo prejudica o funcionamento do nosso cérebro? Prejudica porque tudo isso daí causa uma inflamação no nosso corpo. E o corpo inflamado também quer dizer um cérebro inflamado. Então, por exemplo, estudos mostraram que o fumo, ele causa uma degeneração no nosso cérebro. Sedentarismo, ele está ligado a doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer. Então, assim, o álcool, por exemplo, o álcool teve um estudo muito interessante da Universidade de Oxford que diz que ele piora a saúde do cérebro e que não existe tolerância, não existe o nível de segurança, por exemplo, para o consumo de álcool, igual muitas pessoas falam aí, só um pouquinho pode. Esse estudo da Universidade de Oxford diz que não existe tolerância. Então, o que acontece, Teru? O nosso corpo, todo o estímulo externo do nosso corpo, nós somos uma máquina, como você falou aí no início. Então, quando a gente dá o melhor combustível para o nosso corpo, ele vai se desempenhar melhor. Ele vai ter um desempenho muito melhor. Então, você imagina aí, quando a gente dá esses estímulos ruins para o nosso corpo, o nosso cérebro, ele está agindo da pior maneira ali, ele tá sendo impossibilitado de agir da melhor forma, na verdade. Ele está agindo porque está vindo como se eu estivesse bloqueando, está vindo um bloqueio ali, o meu cérebro ele quer trabalhar na melhor potência, mas ele não pode, porque esses fatores, eles realmente atrapalham. A má alimentação, ela causa uma inflamação no nosso corpo, e um ambiente inflamado, ele não consegue desenvolver como ele deveria, como Deus o projetou para desenvolver. Gente, olha, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa ilustração do cérebro. A gente fez esses rabiscos aqui para ilustrar que a influência, ou na verdade a atuação do cérebro vai muito além do cérebro, dessa estrutura que a gente tem aqui na cabeça. Você pode ver aqui, olha, que tem neurônios, né, ou sinapses acontecendo muito além para exemplificar isso. Porém, quando a gente tem esses maus hábitos enraigados ou implantados na nossa vida, a gente está limitando a ação, essa ação mais expandida do nosso cérebro. E às vezes é assim que a gente se sente. Eu vou dar um exemplo aqui, que aliás, eu vou trazer a pergunta do Ferdinando. Dani, dá uma olhada no que ele está perguntando aqui, porque eu acho que todo mundo já se sentiu assim algum dia. Ó, o cansaço mental pode estar associado ao mau gerenciamento das atividades cerebrais. O cansaço, Dani, a exaustão, o excesso, a gente traz aqui, né, o excesso do trabalho, o estresse, nós todos lidamos com isso. Pode estar relacionado com o mau gerenciamento aqui das funções cerebrais? Sim, Teru, pode estar, porque é o seguinte, se eu não gerencio bem as minhas atividades do dia a dia, eu vou ter um maior estresse. Porque assim, o estresse, ele é normal. Acho que a gente teve um probleminha técnico aqui, com certeza o estresse é normal e, inclusive, o estresse faz a gente reagir, se você parar para pensar. Sem o estresse, você não se prepara para uma prova, você não socorre alguém que sofreu um acidente bem na sua frente. A gente está tentando conexão com a Daniela aqui novamente, mas para pensar aí que o estresse tem função. O problema é que eu tenho a impressão de que todas as coisas da nossa vida acabam gerando ou levando a gente a sofrer um estresse exagerado, que geram sintomas físicos, sintomas emocionais e vão atrapalhar também fatalmente a nossa conexão com Deus. É difícil gerenciar, é difícil também, Ferdinando, dizer não, porque às vezes a gente se cansa para atender a necessidade de outras pessoas ou para dar conta de pagar os nossos compromissos, não é? Então, esse cansaço, ele precisa ser olhado de uma maneira mais global, não só assim, olha, passei um final de semana trabalhando e não consegui descansar o suficiente, não consegui dormir o suficiente, bem diferente. Bom, o fato é que, a Daniela estava comentando pra gente que, olha, todos esses hábitos, e pode ser muito mais aqui, de repente você tem aí já uma outra situação que está te tirando a vitalidade,
desse funcionamento cerebral que precisa ser resolvido. A gente vai fazer um intervalo agora e na volta a gente conversa com a Daniela mais sobre como os bons hábitos podem, de repente, potencializar a ação ou funcionamento do nosso cérebro, como Deus tem plano que seja. Bora dar uma entendida melhor nesse assunto? Pois é, logo depois do intervalo. Ainda hoje tem Acerte o Passo com Tânia Santos por aqui para deixar a gente em forma como a gente começou a ficar já na semana passada. A gente vai ali e volta já.